Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai relembrar alguns desenhos da Hanna-Barbera que tinham heróis de outros universos. E falou Hanna-Barbera, já sabe, né? Vem muita nostalgia por aí, seja com a família mais esquisita e divertida de todos os tempos, seja com uma gênio da lâmpada vindo diretamente das Mil e Uma Noites, ou então com dois primos malucões acelerando um lendário carro laranja como se não houvesse amanhã. E se isso já não bastasse, ainda vamos ter guerreiros gigantes quebrando tudo na sua telinha para salvar a Terra da ameaça do dia. Bom, se você gosta de Hanna-Barbera e quer relembrar vários desenhos que fizeram a alegria de muita gente quando era pequeno, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Tele, Fábio, tu tá atrasado pra escola! E o estúdio Hanna-Barbera Productions foi responsável por criar quase que incontáveis personagens desde que foi criado pela lendária dupla William Hanna e Joseph Barbera em 1957, indo da dupla Jambo e Ruivão com o lançamento em dezembro daquele ano até 1995, quando produziu o último episódio do desenho dos SWAT Cats. Já que foi nessa época que a Turner, que já era dona do estúdio nessa altura do campeonato, se fundiu ao grupo Time Warner e a Hanna-Barbera e toda a sua biblioteca se tornou uma simples subsidiária da Warner Animation. Bom, e quem gosta de desenhos animados, quem gosta de Hanna-Barbera sabe muito bem que essa empresa tem uma das histórias mais incríveis quando a gente fala de desenhos animados. Tanto que a coisa toda ia muito além de criar milhares de personagens, indo de sitcoms no passado e no futuro, passando por animais divertidos e indo até heróis voltados para a espionagem e também super-heróis em diversas eras e até mesmo cantos remotos do universo. Olha, além de tudo isso, a produtora norte-americana ainda arrumava um tempinho para produzir desenhos de heróis que não eram criação dela. Já que os próprios William Hanna e Joseph Barbera começaram sua carreira no mundo do entretenimento em 1937, trabalhando para a Metro-Goldwyn-Mayer, mais conhecida como MGM, e já em 1940 estavam bem ocupados trabalhando nos curtas da dupla Tom e Jerry, que aliás, décadas depois teriam novos desenhos justamente pelas mãos da Hanna-Barbera. Famous cat, Tom! And that magnificent mouse, Jerry! Olha só, a gente até já fez um vídeo bem interessante aqui no canal falando de alguns personagens de outros estúdios que tiveram obras produzidas pela Hanna-Barbera. Então se você ainda não conferiu, fica a dica para dar uma olhada quando esse vídeo acabar. Por exemplo, recentemente todo mundo resolveu falar da série da Wandinha feita para Netflix. Beleza, eu mesmo achei a série muito divertida, mas muita gente ficou de cara quando descobriu que a família Addams não é um produto recente. E olha, o conceito da família assustadora surgiu em 1932, quando foram criados pelo cartunista Charles Addams, vindo a aparecer a partir de 1938 de uma maneira regular nas páginas da revista semanal The New Yorker, se tornando um grande sucesso mundial com a primeira série live action em 1964. Olha, faz tempo, hein? Família Addams. E todo mundo sabe, né? A coisa toda seguiu de uma maneira natural, como é com toda a franquia famosa. E em 1972, a MGM fez um acordo com a Hanna-Barbera e lançou o primeiro desenho da família Addams. E isso aconteceu na segunda série do Scooby-Doo, chamada Os Novos Filmes do Scooby-Doo, aparecendo no terceiro episódio com o título Scooby-Doo Encontra a Família Addams, mais óbvio impossível, tendo inclusive na dublagem norte-americana as vozes dos atores da série de televisão dos anos 60. Obviamente, malandramente, a Hanna-Barbera usou esse especial para testar a popularidade da família Addams, afinal de contas eles eram lá dos anos 60 como série de televisão, então colocaram junto com o Scooby-Doo, que era a maior criação do estúdio até aquele momento. E foi assim que a Hanna-Barbera lançou em setembro de 1973 o desenho animado da família Addams nas manhãs de sábado da televisão norte-americana. Numa distribuição Brascontinental, a família Addams. Episódio de hoje, Os Astronautas Relutantes. Versão brasileira, Álamo, São Paulo.
E o desenho tinha praticamente o mesmo tipo de enredo da série dos anos 60, com o diferencial que eles estavam fazendo uma trip muito louca pelos Estados Unidos, embarcados numa mistura de carro com mansão mal assombrada. Mas ainda mostrando aquela mesma loucura da família composta pelo Gomes Addams, pela Mortícia, pela Vandinha, o Feioso, o tio Chico, a vovó Addams e o primo Coisa com as suas participações mais do que engraçadas e ainda o mordomo Tropeço e, como esquecer, o Mãozinha. Obrigado, Mãozinha, por escrever a carta. Pode assinar para mim como de costume. E esse desenho da Hanna-Barbera teve um total de 16 episódios e apesar de não ter a volta de todas as vozes dos atores da televisão, tem como curiosidade a hoje mais que consagrada atriz Judy Foster fazendo aqui a voz do Feioso, que no original se chamava Pugsley. E aí chegamos em 1991 e o sucesso para os cinemas Família Addams, que era estrelado pelo saudoso Raul Julia, pela Angélica Houston e por Christopher Lloyd, isso para falar só alguns nomes. Aí não custou muito e em 1992 chegou um novo desenho da família Addams. E essa segunda série animada foi pelas mãos de quem? Da Hanna-Barbera. Fez muito sucesso e além de ganhar 21 episódios divididos entre 2 temporadas, ainda ganhou uma linha de brinquedos muito bacana que foram lançados pela Playmates Toys lá nos Estados Unidos. E aí, tá gostando desse vídeo? Tá, né? Então deixa aquele like felpudo e compartilha com mais pessoas. Que tal, hein? Se pudéssemos demonstrar o quanto queremos que eles voltem. E outra personagem bem famosa e querida, principalmente aqui no Brasil, foi a maravilhosa Ginny é um Gênio, que também ganhou uma adaptação pela Hanna-Barbera. E não tem como negar, diz aí, com certeza, quem foi criança, adolescente ou mesmo adulto entre as décadas de 60 e 90, acompanhou, seja na Excelsior, na Tupi, na Globo ou na Bandeirantes, ou ainda na Record, as aventuras de Ginny é um Gênio, vivida pela atriz Barbara Eden. E a Ginny era uma gênio que depois de 2 milênios trancada numa lâmpada mágica abandonada em uma ilha deserta, perdida no meio do Pacífico, era encontrada pelo astronauta Anthony Nelson, vivido pelo carismático Larry Hagman, quando por acaso o capitão da Força Aérea dos Estados Unidos liberta a Ginny do seu soninho de eras e a gênio acaba se apaixonando pelo seu amo. E como ela era tão ingênua quanto poderosa, a série passa a mostrar o dia a dia do casal depois que o Capitão Nelson leva a Ginny para casa, transformando a série numa das sitcoms mais bacanas de se assistir e lembradas de todos os tempos. Diferente, divertido, surpreendente, um programa verdadeiramente genial. A garota deste programa é um sonho, é um espetáculo. É muito viva. Ginny é um gênio. E olha, a série fez muito sucesso não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, já que mostrava as trapalhadas da Ginny, que era uma personagem lá do passado, né, lá das 1001 Noites, nos anos 60, na modernidade dos anos 60. E teve um total de 5 temporadas e 139 episódios. Muita coisa. Olha, e mesmo com o fim da série em 1970, as reprises não paravam de acontecer lá nos Estados Unidos. Isso motivou uma parceria entre a Hanna-Barbera e o lendário Sidney Sheldon, que foi o criador da série e que era proprietário da marca juntamente com a Screen Gems, para a criação de um desenho animado que foi lançado em dezembro de 1973. E enquanto a série original se chamava lá nos Estados Unidos I Dream of Jenny, o desenho foi rebatizado simplesmente de Jenny, mas só que as mudanças não pararam por aí. Por exemplo, a famosa piscadinha da Jenny para fazer mágica foi descartada, e agora era o seu rabo de cavalo que mexia. Além disso, o seu amo e par romântico não era o capitão da NASA, o Anthony Nelson, e sim um jovem chamado Corey Anders, que, vejam só, no original foi dublado por ninguém menos que o Mark Hamill, alguns anos antes de ser conhecido mundialmente como Luke Skywalker de Star Wars, enquanto o personagem Babu, o aprendiz de gênio, foi dublado pelo lendário Joe Besser, um dos 3 patetas.
Já no Brasil, esse desenho da Hanna-Barbera foi exibido na Globo nos anos 70 e no começo dos anos 80 e depois ainda ganhou uma sobrevida na Manchete, lembram dele? E olha só, enquanto nos Estados Unidos a Barbara Eden não voltou para dublar o seu papel mais famoso, no Brasil, tanto a série com atores quanto o desenho animado, a Ginny foi dublada pela inesquecível Lídia Marçal e o personagem Corey Anders foi dublado pelo Chico Borges. Deu no teste 250 vezes nos últimos 1.500 anos. Bem... Oh, não! Comece a comer, corre, só nos sobrou uma torta de areia. Ó, lembrando que na série com atores, o par romântico da Ginny, o Capitão e depois Major Nelson, foi dublado primeiro pelo Emerson Camargo e depois ainda ganhou o vozeirão do grande Flávio Galvão. Bom, no final disso tudo, Ginny, o desenho animado da gênio mais divertida das Mil e Uma Noites, ganhou uma única temporada com um total de 16 episódios, como era costume da Hanna-Barbera lá na primeira metade dos anos 70. Ah, legal demais lembrar, a Ginny é um gênio, diz aí, aposto que você já assistiu. E se você já assistiu, tá chegando agora aqui no canal, ou já tá um tempinho aqui e ainda não tá inscrito, que tal se inscrever, hein? Se inscreve aqui e também aproveita para badalar o sininho. E outra série bem conhecida pela galera dos anos 70 e dos anos 80 foi Os Gatões, ou Os Ducks aqui no Brasil, e que foi conhecida como Ducks of Hazzard no original. Rede Globo apresenta Os Gatões. E a série foi estrelada pelo Tom Wopat como o Luke e o John Schneider, o pai do Clark de Smallville, como o Bolduc, e mostrava as aventuras malucas dos primos caipiras, juntamente com seu tio Jess Duke, vivido pelo veterano Denver Pyle, e a prima gata Daisy Duke, vivida pela atriz Catherine Beck. A série foi lançada em 1979 lá nos Estados Unidos, pegando carona no sucesso do filme Agarre-me se Puderes, com o Burt Reynolds no papel principal, vivendo o bandido e o seu Transan sempre fugindo do xerife Buford T. Justice. E não tem como negar, tudo que é bom tem que ganhar derivados, né? E no caso, se o bandido tinha um carro lindíssimo, os primos Duke também tinham deles. Já que eles estavam embarcados no lendário Dodge Charger chamado General Lee, sempre cortando as estradas e ruas próximas do condado de Hazzard, no estado da Geórgia. O início dos Dukes. Nesta sexta, a partir de 7 da noite, ação e aventura com o primeiro ano de Os Dukes. Bo, Luke e JD deixando Hazzard de cabeça para baixo. Os Dukes. E se o xerife Buford, vivido pelo grande Jack Gleason, era uma pedra no sapato do bandido, os primos tinham que encarar quase todo o episódio o temível Chef Hogg, vivido pelo ator Sorrel Book, juntamente com o atrapalhado xerife Roscoe Coltrane, vivido de maneira sempre inspirada pelo ator James Best. E a série que, digamos assim, mostrava as aventuras meio que fora da lei dos primos Duke, foi um sucesso absoluto nos Estados Unidos e ganhou 7 temporadas, tendo um total de 179 episódios e ficando no ar de 1979 até 1985. Foi sucesso ou não foi? Diz aí. Não sei. E no auge do sucesso da série, mas também numa fase bem conturbada dos bastidores, a Warner, em parceria com a CBS, fechou um acordo com a Hanna-Barbera e assim foi produzido o desenho animado Dos Gatões, estreando em 1983 lá nos Estados Unidos e, seguindo o exemplo de Jenny, foi chamado apenas de The Ducks. E o desenho animado expandiu os horizontes da família Duke, colocando eles embarcados no General Lee em corridas de automóvel ao redor do mundo, sendo obviamente sempre perseguidos pelo tão implacável quanto corrupto Chef Hogg, juntamente com o xerife Roscoe. O detalhe é que a primeira temporada do desenho tem como protagonistas os primos Coy Duke e Vance Duke, seguindo o que acontecia na temporada da série com atores iniciada em 1982. O problema foi que os atores Tom Wopat e John Schneider entraram numa disputa judicial com a Warner por causa de salários e outras coisas e tal, e acabaram sendo demitidos durante a 5ª temporada. Nessas foram introduzidos outros membros da família Duke, os primos Coy e Vance, vividos respectivamente pelos atores Byron Cherry e Christopher Meyer. E aí, os atores da série, incluindo essa segunda dupla,
também dublavam os personagens do desenho quando a quinta temporada estava para terminar e já engatar uma sexta temporada dos Gatões no final de 83, o Tom Wopat e o John Schneider entraram num acordo com a Warner e retornaram como os primos Luke e Bolduc na série. Por consequência, o mesmo aconteceu com a segunda temporada do desenho, com a saída dos primos substitutos e a estreia animada de Luke e Bo com os atores dublando os seus personagens no original. Pois é, dessa forma, o desenho dos Gatões teve duas temporadas bem distintas que totalizaram 20 episódios. Aí, lembravam dos Gatões? Vou dizer, tem muita coisa curiosa sobre essa série, principalmente nos bastidores. Se vocês querem um vídeo só deles, comenta aqui. Tá bem, de acordo. Vamos embora. E olha que legal, outra iniciativa da Hanna-Barbera com heróis que não eram do universo dela veio através de uma parceria com a Terra do Sol Nascente. E eu acredito que o herói Ultraman dispensa maiores apresentações para quase todo mundo que curte cultura pop e coisas antigas. Afinal, o herói gigante está batalhando contra monstros no Japão desde 1966 e hoje a família Ultra conta com inúmeros membros vindos da estrela M78 ou de planetas próximos, sempre prontos a encontrar um herói hospedeiro na Terra ou em outros cantos do universo para poder enfrentar todo tipo de monstro que já surgiu para ameaçar a vida. E especialmente para quem curte Tokusatsu, a família Ultra, criada pelo diretor e especialista em efeitos especiais, o Eiji Tsuburaya, tem um lugarzinho reservado no coração, diz aí, já que os Ultras estão na ativa quase que sem pausas desde os anos 60 e até os dias atuais. A Tsuburaya Productions tem caprichado cada vez mais nos enredos e nos efeitos especiais dos novos heróis, que vira e mexe contam com o apoio dos Ultras veteranos e até mesmo uma excelente versão animada na Netflix. Bom, só que antes de qualquer um imaginar que um dia a Netflix existiria, lá em 1987, a Tsuburaya fez um acordo com a Hanna-Barbera. Surgindo então a versão norte-americana do lendário herói japonês com a iniciativa Ultraman USA. Numa distribuição Flash Star. Ultraman, a aventura continua. E a história do Americanime mostra misteriosos meteoros se chocando com a Terra nos mais diversos lugares e, ao mesmo tempo, mostra o trio de pilotos de exibição Scott Masterson, Chuck Gavin e Betty O'Brien em mais um dia de trabalho quando seus aviões dão problema do nada e o trio mergulha para a morte certa, mas aparentemente escapam ilesos do acidente fatal. Só que logo depois eles são contratados por um agente de uma força interestelar de paz e descobrem que deviam estar mortos mesmo, deviam estar lá comendo grama pela raiz, mas acabaram virando hospedeiros de seres de um planeta chamado M78 e agora viram a Força Ultra para poder enfrentar os monstros que ameaçam a paz na Terra. E para auxiliar o trio, chegam vários equipamentos e naves especiais, além de um trio de robôs muito legais que são batizados como Sansão, no caso do mais fortão, Ulisses, para o mais inquieto deles, e Andy, para o menorzinho do trio de auxiliares. Para deixar tudo mais legal ainda, os heróis descobrem que agora tem uma base no Monte Rushmore e logo na primeira pendenga com um monstro planta, descobrem também que, ao sinal de perigo, pode se transformar em 3 guerreiros gigantes, se tornando Ultraman Scott, Ultraman Chuck e Ultrawoman Beth. E daí pra frente, tome porradaria pra cima dos monstros no melhor estilo japonês de ser. Não consigo acertar o alvo, ele se move muito rápido. Scott, tente manter o monstro parado. Olha, eu nem vou falar muito sobre a história desse desenho, não vou dar muitos spoilers, porque tem pra assistir aqui mesmo no YouTube. Vou dizer, vou contar um segredo. Tá dublado e com uma qualidade incrível. Tudo porque Ultraman USA foi transformado em um filme chamado Ultraman The Adventure Begins e foi exibido em alguns cinemas dos Estados Unidos em outubro de 1987, depois ganhando uma versão nos cinemas japoneses em 89. Já aqui no Brasil, esse longa animado chegou numa versão em VHS que foi lançada pela Flash Star Home Video em 1988, sendo chamado simplesmente de Ultraman Animação.
Olha, e por falar em animação, pensem num desenho caprichado. Simplesmente junta o melhor da Hanna-Barbera com os estúdios de animação do Japão como o Sign e o Ash Productions. E olha, esse longa animado foi pensado para ser uma minissérie em 5 partes, que seria um tipo de pontapé inicial para uma série animada com os ultras norte-americanos, mas infelizmente, talvez por falta de interesse dos norte-americanos da época em franquias vindas de outros países, o projeto não foi para frente e Ultraman USA acabou sendo lançado como um longa animado. Olha, é uma pena, já que essa animação da Hanna-Barbera junto com a Tsuburaya é uma coisa de encher os olhos até hoje, vale muito a pena de ver. E olha, ainda tem como um grande atrativo a trilha sonora que é composta pelo mestre Shinzuki Kasato e que consegue deixar o produto final ainda mais incrível do que já é com uma ótima animação e efeitos especiais, e principalmente com histórias muito bem construídas, onde dá para destacar, ó, pequeno spoiler, o encontro comovente entre o trio de ultras e um simpático monstro bonzinho, mostrando que essa animação não é só uma pancadaria, mas também tem muito coração e tinha muito, mas muito mesmo para oferecer se tivesse continuado como série. Pelo menos, né, para quem é fã da família Ultra como eu, essa não foi a última vez que os Ultraman Scott, Chuck e Beth foram vistos, já que eles apareceram décadas depois, aqui e ali em versões live action, em alguns daqueles eventos mais recentes, onde a família Ultra se reúne para sentar-lhe o bambu nos alienígenas do mal. E aí, já conferiram esse desenho? Já tinham ouvido falar deles ou vão assistir agora, hein? Comenta aqui e comenta também o seguinte, qual desses desenhos que a gente falou hoje que é o preferido de vocês, beleza? Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostaram, já sabe, né? Deixa aquele like felpudo e também aproveita, se não conhece ainda, para conhecer as nossas redes sociais. Tem muita coisa legal. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.